Fala aí, tchê! Todos são bem-vindos ao meu canal, beleza? Vamos seguir com esta playlist sobre microbiologia. Nesse vídeo, bora dar uma olhada em algumas das paradas microbianas que atacam o sistema respiratório inferior. Vocês tinham ideia que a cada respiro a gente está mandando para dentro vários bichinhos minúsculos? Não? Então cola nesse vídeo até o final, se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho para ficar ligado nas notificações. Além de deixar seus comentários, né? Isso é chave para fazer esse conteúdo crescer e melhorar. Agora, sem mais lenga-lenga, bora curtir esse vídeo. O trato respiratório inferior ele é composto pelos órgãos do sistema respiratório localizados dentro da caixa torácica. Então são eles a traqueia, brônquios e pulmões. As inflamações do trato respiratório inferior, eles podem ser, obviamente, agudas e podem ser crônicas. Podem ser provocadas também por vírus, por bactérias, uma predisposição genética, tabagismo, poluição, acidentes, entre outros motivos. O diagnóstico dessas doenças precisa ser feito assim que surgir os sintomas, pois em muitos casos eles podem resultar em óbito. E o médico pneumologista ou clínico geral ele deve solicitar pelo menos um exame de raio-x, uma ecografia, uma tomografia de tórax, para avaliar algum processo inflamatório ou alguma infecção. Vamos começar a ver algumas doenças, e entre elas, vamos começar pela coqueluche, ou também chamada de tosse comprida. A coqueluche ela é uma infecção respiratória transmissível causada pela bactéria Bordetella pertussis. Ela ocorre principalmente na infância e ela pode ser bastante grave. O estágio inicial ele é denominado como estágio catarral e lembra um resfriado comum. Acessos prolongados de tosse vão caracterizar um estágio paroxístico ou segundo estágio. E quando a ação ciliar é comprometida e o muco começa a se acumular e a pessoa infectada tenta desesperadamente tossir esses acúmulos de muco, a violência da tosse em crianças pequenas pode resultar muitas vezes até em costelas quebradas. A ânsia por ar entre essas tosses causadas dá muitas vezes até um som uivante, daí o nome vulgar da doença tosse comprida. Os episódios de tosse ocorrem várias vezes durante o dia por um período de 1 a 6 semanas e o estágio de convalescência, ou terceiro estágio, esse pode durar alguns meses. O diagnóstico da coqueluche ele depende principalmente dos sinais e sintomas que o médico vai observar. Os patógenos eles podem ser cultivados de amostras de garganta, coletados com o uso de uma alça fina, que é inserida no nariz e mantida na garganta enquanto que o paciente tosse. A cultura do patógeno requer muitos cuidados. Como alternativa à cultura, o método de PCR também pode ser utilizado para testar o raspado para a presença do patógeno. Um procedimento requerido para o diagnóstico, muitas vezes, da doença nas lactentes. A introdução da vacina tríplice contra difteria, tétano e coqueluche levou certamente a uma diminuição dos casos. E o tratamento da coqueluche é com antibióticos, mais comumente eritromicina ou outros macrolídeos. Ele não é efetivo após o início do estágio da tosse paroxística, porém ele reduz a transmissão. Outra bactéria que a gente vai falar é a tuberculose. Ela é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que é um bastonete delgado aeróbico obrigatório. Os bastonetes eles crescem lentamente, cerca de 20 horas ou mais no seu tempo de geração. Algumas vezes eles formam filamentos e tendem a crescer em cacho. Na superfície de um meio líquido, seu crescimento parece ter a forma de um bolor, o que sugeriu o nome do gênero, Mycobacterium,
de mico está associado a um fungo. As micobactérias elas podem sobreviver por semanas em escarro seco e são muito resistentes aos antimicrobianos químicos utilizados como antissépticos e desinfetantes. Vários fatores podem afetar os níveis de resistência do hospedeiro à presença de outras doenças e fatores fisiológicos e ambientais, como a desnutrição, as aglomerações e o estresse. Agora vamos ver um pouquinho da patogênese da tuberculose. Os tubérculos bacilares que alcançam os alvéolos pulmonares eles são ingeridos pelos macrófagos, mas alguns, com frequência, acabam sobrevivendo. E a infecção agora já está presente, mas ainda não tem sinais e sintomas da doença. Os tubérculos bacilares começam a se multiplicar nos macrófagos e causam uma resposta quimiotática que coordena a chegada de mais macrófagos e outras células de defesa na mesma área. Essas células formam uma parede ao redor do bacilo, que vai ser basicamente o tubérculo inicial. A maioria dos macrófagos circundantes não tem assim aquele sucesso em destruir a bactéria. Porém, eles começam a liberar algumas enzimas e citocinas que causam uma lesão pulmonar inflamatória. E após algumas semanas, os sinais da doença começam a aparecer à medida que muitos macrófagos morrem, liberando bacilo do tubérculo e formando então um centro caseoso nele. Os bacilos aeróbicos do tubérculo não crescem bem nessa localização. Entretanto, eles permanecem dormentes e servem de base para uma reativação posterior da doença, e a doença pode ser interrompida nesse estágio e as lesões podem também se tornar calcificadas. Em alguns indivíduos, os sintomas da doença surgem quando o tubérculo maduro é formado. A doença progride à medida que o centro caseoso aumenta em um processo denominado de liquefação. O centro caseoso, agora aumentado, forma uma cavidade tuberculosa cheia de ar, na qual os bacilos aeróbicos se multiplicam de fora dos macrófagos. A liquefação continua até o tubérculo se romper, permitindo que os bacilos liberados atinjam os bronquíolos e então se disseminem através dos pulmões para o sistema circulatório e linfático. No diagnóstico da tuberculose, as pessoas infectadas apresentando o bacilo da tuberculose respondem muito bem a uma imunidade mediada por células contra bactérias. Essa forma de resposta imunológica se desenvolve em lugar da imunidade humoral, porque o patógeno está localizado principalmente dentro dos macrófagos. Essa imunidade envolvendo células T sensibilizadas é a base para o teste cutâneo de tuberculina, um teste que é de triagem para infecção. Um teste positivo não indica necessariamente uma doença ativa. E nesse teste, uma proteína purificada derivada da bactéria do micobactéria tuberculose é obtida por precipitação de culturas em caldo e injetado cutaneamente, injetado na verdade subcutaneamente, e se a pessoa injetada foi infectada com o micobactéria tuberculose no passado, as células sensibilizadas reagem com essas proteínas e vai ocorrer a reação de hipersensibilidade tardia em cerca de 48 horas. Essa reação surge como uma induração, um endurecimento e um avermelhamento na área em torno do local de injeção. Provavelmente, o teste mais preciso de tuberculina é o chamado teste de Mantoux, no qual as diluições de 0,1 ml de antígeno são injetadas e a área reativada da pele é medida. Um teste de tuberculina positivo em crianças muito pequenas é uma indicação provável de um caso ativo de tuberculose. Em pessoas mais velhas,
pode indicar somente a hipersensibilidade resultante de uma infecção prévia ou até mesmo uma vacinação, e não um caso atualmente ativo. Porém, é uma indicação que os exames subsequentes são necessários, como um raio-x de tórax ou uma tomografia computadorizada para detecção de lesões pulmonares, além de tentativas de isolar a bactéria. O passo inicial no diagnóstico laboratorial de casos ativos é um exame microscópico de esfregaço como um escarro. Esse pode ser um exame convencional, com coloração álcool-ácida, ou teste mais específico de microscopia com anticorpos fluorescentes. A confirmação da tuberculose pelo isolamento da bactéria é complicada, pelo crescimento muito lento desse patógeno. E a formação de colônia pode levar de 3 a 6 semanas, com o término de uma série confiável de identificação também levando outras 3 a 6 semanas. A pneumonia pneumocócica. A pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae é a denominada de pneumonia pneumocócica. Ela é uma bactéria gram-positiva ovoide e esse patógeno também é uma causa comum de otite média, de meningite e de sepse. Os pares de células são circundados por uma cápsula densa que torna o patógeno, então, resistente à fagocitose. E essas cápsulas também são a base da diferenciação sorológica do pneumococo em pelo menos 90 sorotipos. A pneumonia pneumocócica ela envolve ambos os brônquios e os alvéolos. Os sintomas incluem febre alta, dificuldade de respirar e dor torácica. As pneumonias atípicas geralmente possuem um início mais lento e menos febril do que a com dor torácica. Os pulmões eles têm um aspecto avermelhado, pois os vasos sanguíneos estão dilatados. Em resposta à infecção, os alvéolos se enchem com algumas hemácias e neutrófilos e líquidos dos tecidos circundantes. O escarro frequentemente tem uma cor de ferrugem pelo sangue proveniente dos pulmões, vindo com a tosse. Os pneumococos podem invadir a corrente sanguínea e a cavidade pleural que circunda o pulmão e também ocasionar uma meningite. Um diagnóstico presuntivo pode ser feito pelo isolamento do pneumococo da garganta, do escarro ou até mesmo de outros fluidos. Os pneumococos podem ser diferenciados de outros estreptococos alfa-hemolíticos, apresentando a inibição do crescimento após um disco de optoquina, ou realizando um teste de solubilidade da bile. Eles também podem ser tipados sorologicamente. A resistência à penicilina tem sido um problema crescente e muitas outras drogas, especialmente macrolídeos e fluoroquinolonas, também estão sendo utilizadas em vez de penicilina. Também a pneumonia por micoplasma. A bactéria Mycoplasma pneumoniae é o agente causador da pneumonia por micoplasma. Esse é um tipo de pneumonia que foi descoberto quando as infecções atípicas responderam às tetraciclinas, indicando que o patógeno não era viral. A pneumonia por micoplasma ela é um tipo comum de pneumonia em jovens adultos e também em crianças. Os sintomas que persistem por 3 semanas ou mais incluem febre baixa, tosse, cefaleia e ocasionalmente são graves o suficiente para necessitar de hospitalização. Quando isolados da garganta e escarro crescem em um meio contendo soro de equino e extrato de leveduras, eles formam colônias distintas com aspecto de ovo frito. As colônias são tão pequenas que devem ser observadas por meio de ampliação. Contudo, os testes diagnósticos têm sido altamente aperfeiçoados nos últimos anos e hoje em dia já inclui também testes sorológicos e também de PCR. O tratamento com antibiótico, como as tetraciclinas, normalmente induz o desaparecimento dos sintomas, mas não elimina por total as bactérias, as quais os pacientes podem então continuar carregando por muitas semanas. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.